Com certeza, ao longo da história do pensamento, nunca o termo ética foi tão empregado. Nem mesmo quando ele foi inventado, em torno de 350 a.C., ele foi tão recorrentemente utilizado como agora. E isso é muito recente. Basta lembrar que até 30 anos a palavra ética era exclusividade de especialistas e raramente saía dos muros da universidade. De 30 anos para cá, a trajetória desse termo é impressionante. Hoje, ética é a palavra mais empregada no espaço público. Não há nenhum lugar de convivência que ela não seja mencionada quase que ininterruptamente. Organizações públicas e privadas, escolas e universidades, governos, candidaturas, espaços de discussão de qualquer tipo. Nos meios de comunicação, a palavra ética é onipresente. E quase sempre essa palavra é utilizada em situações graves da vida e da convivência. Assim, temos uma palavra empregada sempre para situações complicadas. Seria de se supor que todos nós soubéssemos do que se trata. Afinal de contas, se repetimos tão a miúde o termo, se usamos o termo para momentos maiúsculos da nossa convivência, seria de se supor que compartilhássemos o seu significado. Seria de se supor que esse sentido da palavra fosse meio que óbvio para todos nós. No entanto, quando perguntamos para alguém do que se trata, já que você falou de ética, se importa em definir, o constrangimento do interlocutor é imediato. Outro dia, em palestra no interior de São Paulo, fui gentilmente recebido e apresentado pelo prefeito da cidade. Uma cidade grande e importante do interior. E o prefeito, então, relata uma história surpreendente. Disse que, graças à ética, venceu as eleições. Eu, então, imaginei que ele fosse sair com a mesma lenga-lenga de que ele é o único paladino da moral e todos os seus adversários canalhas asquerosos. Mas não foi bem isso. Ele estava no segundo turno das eleições, em desvantagem nas pesquisas, era o último debate, e o seu adversário o atacava com questões éticas. Ele, nas cordas, sem ter o que responder, assim ele dizia, tirou uma carta da manga surpreendente e disse: já que você fala tanto de ética, dá para definir? O adversário se enrolou todo, não soube dar uma definição. Ele então tripudiou, disse que o outro não sabia do que falava, venceu o debate e venceu as eleições. E concluiu a minha apresentação dizendo: ainda bem que meu adversário não me devolveu a pergunta. A gente ri, eu acho que de nervoso. Afinal, como é que podemos ignorar um conceito de uma palavra que usamos o tempo inteiro, que serve para escolher governantes, abandonar cônjuges, trocar de amigo e de colaborador? Usamos ética o tempo inteiro. É esquisito que não saibamos do que se trata. Pois muito bem, claro, ética faz alusão à melhor maneira de agir. Trata-se, portanto, de uma investigação que tem por objeto o comportamento humano, a conduta humana. Mas não é uma investigação sobre por que agimos como agimos. Disso se encarrega as ciências. A psicologia, a antropologia, a economia, a história. A ética não tem por objeto a conduta, mas a conduta ideal, a melhor conduta. Como deveríamos agir, o que não é a mesma coisa. É claro, a ética só faz sentido porque somos livres para deliberar sobre a própria vida. Desde os estoicos, aprendemos que parte da nossa vida é escolhida por nós, e parte da nossa vida se impõe a nós, sem que nada possamos fazer. Assim, a título de exemplo, a meteorologia é um dado da realidade que se impõe a nós. Não há nada o que fazer. Eu mesmo vim esta manhã para descer em Santos Dumont e havia a possibilidade do aeroporto fechar. Não havia o que fazer. Realidade que se impõe a mim. Agora, parte da vida é decidida por mim, como por exemplo
optar por Santos Dumont, tendo podido preventivamente escolher o Galeão. Parte da vida é escolhida por nós porque a cada segundo escolhemos uma conduta em detrimento de tantas outras, um caminho e jogamos no lixo tantos outros, infinitos na verdade. Se estamos aqui é porque escolhemos isso, deliberamos assim, e poderíamos estar em qualquer outro lugar do universo. Portanto, existe um trabalho na hora de viver, que é um trabalho ético por excelência, um trabalho de escolha de um caminho, de um posicionamento, em detrimento de infinitos outros, que vamos jogar no lixo, que vamos preterir. Portanto, a ética é sempre uma atividade do pensamento simplificadora, redutora, de infinitas possibilidades, a vida será uma só. Afinal, estamos aqui, só aqui, e ponto final. Qualquer outra possibilidade foi descartada em proveito desta aqui. A ética, portanto, implica liberdade de escolha, liberdade permanente que é a nossa, não só para escolher nossa conduta pessoal, mas sobretudo para definir princípios de convivência. Assim como a nossa vida individual e particular é uma vida definida por nós, a nossa convivência também poderia ser outra, e outra, e outra. Nada precisa ser do jeito que é. Entre as formigas há convivência, mas lá é inexorável, lá é como só poderia ser. Entre as formigas, todas são regidas pelo instinto, e assim não há escolha, não há ética. Mas no nosso caso, a convivência é em grande medida decidida pela nossa inteligência, e assim a ética é essa inteligência coletiva que busca o aperfeiçoamento da convivência. Assim, propus esta definição num pequeno livrinho que lancei no ano passado com meu grande amigo e colega Mário Sérgio Cortella, intitulado Ética e Vergonha na Cara. Eis aí a definição. Ética é a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. E assim, entre muitas possibilidades de convivência, é essa que escolhemos, é essa que deliberamos em algum momento da nossa atividade ética coletiva de uso da inteligência pela melhor convivência. Agora, é claro, na hora de escolher é preciso identificar a melhor solução, e a melhor significa a de maior valor. Pode olhar em qualquer dicionário, melhor, igual, de maior valor. Portanto, não há escolha possível sem atribuição de valor às possibilidades. E se vamos escolher entre várias condutas, assim como eu escolhi entre várias possibilidades de palestra, esta aqui que estão escutando, é porque atribuí valor a todas elas, e aí identifiquei a de maior valor. Portanto, não há ética sem valor. E diferentemente do que se costuma dizer, ética não é um valor entre outros, mas é a ciência de todos os valores. Dizer que ética é um valor é trocar a parte pelo todo. É como dizer que a matemática é um tipo de aritmética, quando sabemos que a aritmética é parte da matemática. Assim, os valores são um pedaço do estudo da ética, da grande ciência que estuda o dever ser do comportamento humano. Pois muito bem, na hora de escolher e atribuir valor, cabe a pergunta: como fazer isso? E vamos lançar a mão de um exemplo que nos é familiar. O professor dá nota ao aluno, nota à prova, e a nota é o valor. O que foi que ele fez? O que foi preciso? O professor pega a prova do aluno e a compara. Toda atribuição de valor implica uma comparação. Uma comparação entre aquilo que você quer valorar e uma idealidade, que no caso do professor é o gabarito da prova. Aí você aprende que não há valor sem uma referência de contraste. Se Neymar é um grande jogador de futebol, grande jogador é valor. E você só chega a essa conclusão porque compara Neymar com uma referência futebolística. Isis Valverde, uma linda mulher é valor, e a referência é uma referência de beleza feminina. A minha palestra é meia boca é valor, e a referência é uma idealidade de palestra.
E assim, sem referência, não há valor possível. Nesse momento, você se entusiasma e conclui: se a nota do aluno é tão fácil de dar, basta comparar com o gabarito da prova, então, na hora de viver, nossos problemas acabaram. Porque aí, lançamos mão do gabarito da vida, do gabarito da conduta ideal, e comparamos as possibilidades que passarem pela nossa cabeça e identificamos a alternativa de maior valor. Pois é, não será tão simples. Porque diferentemente da prova do professor, a vida não tem um gabarito só. São, na verdade, muitos gabaritos, muitas vidas de referência. E se você tem vários gabaritos, admita, não tem como corrigir a prova, não tem como atribuir valor, não tem como comparar as provas dos alunos entre elas. Ficamos então com dificuldades de escolha, de deliberação, ante a pluralidade de gabaritos. É o que Edgar Morin, nosso amigo do Brasil, grande pensador do século 20 e 21, chama de valores complexos. Os valores se anulam, se contradizem, se desmentem. E aí então, é essa dificuldade, essa causa de tantos dilemas. Eis aí o porquê a questão ética é infinitamente mais complicada do que o respeito a meia dúzia de normas. Pois muito bem, um exemplo: você entra no exército e lá tem um banner escrito valores, ali está o gabarito, ali está a referência. E o primeiro valor ali é a disciplina. Então fica claro, se você tiver alguma dúvida, a disciplina é a resposta. E se a corneta tocar 5 da manhã para você levantar e você pretender continuar dormindo, você olha no banner e percebe que tem que levantar. A melhor conduta é a mais disciplinada. A resposta está dada. Você não tem por que ter dúvida na hora de viver. O problema é que o mundo não é só um exército. Você pode sair do exército e entrar num asilo, um asilo de idosos. Lá também tem um banner com valores, lá também tem um gabarito. E o primeiro valor lá é o repouso. A melhor vida é a mais repousante. A melhor conduta é aquela que permite a maior tranquilidade. Se alguma corneta tocar às 5 da manhã, os velhinhos nem ouvem, continuam dormindo até às 10. O repouso é a palavra de ordem. Percebeu? A disciplina manda levantar, o repouso manda continuar dormindo. A disciplina é valor, sem disciplina a vida é ruim. O repouso é valor, sem repouso a vida é ruim. Só que a disciplina e o repouso apontam para vidas contraditórias, vidas opostas. E nesse momento você olha para mim e diz: o senhor que é professor de ética saberá, que valor vale mais, a disciplina ou o repouso? No exército talvez a disciplina, no asilo com certeza o repouso. O senhor está querendo dizer o quê? Que o senhor não sabe a resposta? Claro, esse problema é seu. Se eu tivesse a resposta, você não seria livre. Pare para pensar. Se eu viesse aqui e eu dissesse: você tem que agir assim, 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 eu estaria me desmentindo. A ética não seria a liberdade coletiva para definir como queremos conviver. Eu seria um tirano que escravizaria a todos. Mas não, eu estou devolvendo a você a responsabilidade pela definição de como quer e pretende viver. Por isso, não sei a resposta. Disciplina é valor, repouso também o é. Se você quer mais exemplos, os exemplos serão constrangedores. Veja, por exemplo, a transparência. Até a década de 80, a transparência era conceito da ótica, atributo do vidro ideal. Da década de 80 para cá, graças ao americano James Grunig, o conceito de transparência é importado da ótica para a ética. Surge a ideia da casa de vidro. Faça de tal maneira que todos saibam de tudo sobre todos o tempo inteiro, em qualquer lugar. Espetacular. Transparência. De fato é um valor. De fato melhora a convivência. De fato diminui a hipocrisia, o cinismo, a mentira, os privilégios, a maracutaia. A transparência é um valor a considerar. Ela é bem bacana, ela melhora a vida em sociedade. Viva a transparência. Porém, quando você vai jogar cartas, aprende que não deve mostrar as cartas.
O segredo da vitória está na ignorância do adversário. O valor das cartas é o sigilo, é a confidencialidade, o contrário da transparência. Mas alguém levanta a mão e diz que se lixe as cartas, isso é uma frivolidade, uma bobagem, quem que vai se importar com o jogo de cartas? Fiquemos com a transparência. Então, mas o jogo de cartas é só um exemplo de qualquer jogo. Alguns jogos não são tão frívolos, como por exemplo o mercado. O mercado, esse que é a solução de tudo. O mercado, esse a mão invisível. O mercado, esse mesmo. Os americanos chamam os jogadores de players. O mercado, e você disputa, tem concorrentes aguerridos, joga um jogo, tem troféus, fatias de mercado, falências e triunfos. É um jogo como qualquer outro. E no mercado, se você for lançar um produto ou um serviço novo que pretende desestabilizar seu principal concorrente, a última coisa a fazer é ir mostrar o projeto. Se você fizer isso, será acusado de alta traição, e com razão. O que se espera de você é jamais revelar aquilo que é sigiloso. O valor é o sigilo, é o contrário da transparência. Professor, mas entre a transparência e o sigilo, o problema é seu, nem me pergunte. É claro que eu ainda poderia citar um terceiro exemplo da confiança, grande valor de convivência. A confiança, desde a Suma Teológica de Tomás de Aquino, a confiança é uma certeza sobre coisas que não podemos verificar nem demonstrar. Assim temos confiança que o sol vai se pôr hoje, ou agora mesmo, antes dele se pôr, a pino, ele vai se pôr. Confiança no pôr do sol. Do ponto de vista ético, a confiança só importa quando tem por objeto não o pôr do sol, mas o comportamento do outro. Assim, podemos ter certeza sobre o comportamento do outro sem verificar, sem poder demonstrar. Isso acontece quase sempre. Você, por exemplo, me convidou para vir aqui hoje. Quando você me convidou, eu não estava aqui. Eu disse que viria, você teve que confiar. Não tinha como verificar. Eu cheguei agora. Quando eu saí de casa hoje, você não estava aqui. Eu vim assim mesmo. Então, se nós nos encontramos, é porque havia uma certeza recíproca sem verificação possível. Quando você contrata alguém para trabalhar amanhã e você contrata hoje, como saber o que ele fará amanhã? Se você contrata hoje, é sem verificação possível. A confiança é certeza sem base empírica. A confiança é cega. E a expressão confiança cega, um pleonasmo barato. Ou é cega ou é desconfiança. E aí então, é claro, você confia no banco que não deixa ver o seu dinheiro, você confia no plano de saúde que você paga todo mês, para quando você ficar doente ele cuidar de você, você confia nas turbinas do avião. Eu não verifiquei as turbinas do avião ao entrar na aeronave hoje de manhã. Eu também não pedi diploma de pilotagem para o comandante. Do mesmo jeito que você não pediu a minha carteira de trabalho quando eu fui anunciado como professor da universidade. Confiamos o tempo inteiro. Sem confiança, o tecido social se destrói, se deteriora. A confiança é um baita valor de convivência. Porém, quantos chifres você teria evitado? Quanto canalha, quanto mentiroso, quanto puxador de tapete, quanta gente inescrupulosa, quanta gente que faz o que diz que jamais faria, não faz o que diz que faria sempre. Quanta gente é assim. Nossa, para você que contrata e recebe currículos em RH, todo currículo tem inglês fluente. E ninguém fala inglês fluente. É uma mentira generalizada. Desconfiar é preciso. Sem desconfiança você não vive até amanhã. Pare aqui nesta via, tem lá faixa de pedestre, fique lá parado, verá o primeiro carro desvia xingando, o segundo trisca, o terceiro você verá Deus mais cedo por excesso de confiança. É preciso desconfiar. A desconfiança é um baita valor para chifres e afins.
Acho que você percebeu, eu posso ficar aqui problematizando para deixar claro a você que a ética não é uma obviedade de uma lista que você respeita e é bonzinho. A ética não é uma tabela pronta, com condutas, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Não é, porque quando você terminar de fazer a tabela está caduca. Caduca porque vivemos num mundo que nos brinda com situações inéditas, para as quais obviamente não tínhamos pensado nada. A ética é uma disposição coletiva da inteligência para conviver da melhor maneira e enfrentando o mundo no seu ineditismo, na sua virgindade, e portanto vai além de uma tabela, vai além de uma norma, vai além de um documento, vai além. Mas é por ir além mesmo que nos damos as condições do aperfeiçoamento de nossas normas. É por ir além mesmo que damos a todos o direito de levantar a mão e dizer o que pensam, que valores gostariam que fossem respeitados, e a inteligência de todos supera a inteligência de 2 ou 3. E aí, é claro, na hora de estabelecer nossos códigos e nossas normas, tivemos uma base rica, uma base representativa, uma base que indica exatamente o que pretendemos para nós, para o nosso grupo, para a nossa convivência. É claro que toda escolha de valores complexos traz conosco um sentimento desagradável de sentir. E aqui eu queria deixar claro, quando você fala em liberdade, muita gente diz, pô, liberdade, associa com publicidade, pessoas voando de asa delta, jeans, libertadores, absorventes, confortantes, e tanta coisa associada à palavra liberdade, que é vista como a cereja do bolo, uma coisa linda, bem bacana, vento no rosto. Então, mas na filosofia, não. A verdade é que somos condenados a ser livres, dizia Sartre. A vida depende das nossas escolhas, e as escolhas são complexas e difíceis de tomar, o que nos acarreta medo. Medo de errar, medo de se arrepender, medo de escolher o pior caminho, medo de ter consequências nefastas da nossa conduta, medo. E todos esses medos relacionados à liberdade recebem o nome de angústia. Portanto, não há como falar de ética e de liberdade sem falarmos de angústia. Gostaríamos de não ter que decidir, gostaríamos de não ter que deliberar, gostaríamos que a vida já tivesse uma solução pronta e acabada, indiscutivelmente boa, mas não é o caso. Muitos de nós, acovardados pelo medo da escolha, terceirizamos a própria vida, entregamos a terceiros a prerrogativa de decidir por nós. Das instituições totalitárias à autoajuda. Estamos o tempo inteiro procurando respostas nos outros para decisões que deveríamos tomar nós, seja pessoalmente, seja coletivamente. E assim, as 10 lições para ser feliz que você encontra na livraria do aeroporto, essas se substituem à tua liberdade, matéria-prima para covardes, aqueles que, com medo de deliberar, compram de um americano a resposta certa. Por isso chama autoajuda, ajuda para o autor do livro. Quanto a você, permanecerá assim, triste, acovardado e errando. Não tem nada mais imbecil do que colar na prova e errar. Se tiver que errar, erre por conta própria, erre usando a própria inteligência, talvez você seja o maior especialista em você mesmo. A angústia te acompanhará sempre. Professor, o senhor está me deprimindo. Não fique assim, é motivacional a palestra. Se você quiser, a gente canta no final depois. Eu estava dando essa aula, aproveito para me apresentar, meu nome é Clóvis, sou professor de ética da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A minha disciplina hoje é oferecida para 38 cursos diferentes como optativa. Eu dou aula em grandes auditórios e é muito difícil que alguém levante a mão. Mas quando eu disse a angústia te acompanhará, uma jovem levantou a mão. Extraordinário capital estético, topografia notável, inesquecível mesmo. Ela levantou a mão e disse, professor, eu queria lhe agradecer pelo conceito de angústia, sempre senti, obrigado,
Sempre tive dificuldade de decidir, sempre achei que escolhi errado, a angústia sempre me acompanhou, só faltava a palavra, eu sou angustiada, muito obrigado, aprendi alguma coisa que tem a ver com a minha vida, até o seu curso, eu acho que eu não deveria ter optado por ele, está me deprimindo, enfim. Eu olhei para aquela moça e disse, nossa, linda assim, e sem pagar para estudar, tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida. Me dê um exemplo da sua angústia. Ela falou, eu tenho um namorado que estuda aqui na frente. Ele faz poli, mecatrônica. O senhor pode imaginar o tipinho? Se bem que andando por aí hoje de manhã, acho que não é o bom lugar para dar esse exemplo. De alguma forma, tipinho parecido, hein? Professor, eu gosto dele, mesmo assim. Aí em junho tem Corpus Christi. É semana do saco cheio, não tem aula. A gente aproveita para fazer o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação. Esse ano foi em Guaxupé. Aí eu falei para o meu namorado, vem comigo, vamos divertir, vamos brincar, larga disso, por favor, né? Descansa um pouco. Ele não pôde ir. Estava terminando um robô. Faltavam só 2 antenas assim para o robô ficar pronto. Você sabe que tem robô que sem antena não se sente confortável. Vai você. Vai você. Quando eu cheguei em Guaxupé, percebi rapidinho que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. Não diga, moça, o que as pessoas estavam fazendo? Sacanagem, professor. O que é exatamente sacanagem? É sexo, professor. Olhei para ela, imaginei uma centena delas em Guaxupé. E eu lamentei muito nunca ter sido convidado para esse tal de JUCA. Deve ser um espetáculo. O que sobra para mim hoje é formatura. Sucesso eu tenho feito com as avós dos formandos. Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz de sunga, só de sunga, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico, não perguntou nem meu nome, se aproximou e me propôs na lata uma cópula furtiva, uma bimbada mágica. Ele garantia desaparecer imediatamente após o coito. Lavô tá novo, ele disse. Foi aí que eu lembrei do senhor. Não entendi. Ué, não é o senhor que diz que a vida não tem fórmulas prontas, os valores são complexos, a inteligência coletiva define a convivência, a incerteza paira e a gente angustia? Sou eu. Então de quem que eu ia lembrar? Afinal de contas, dar ou não dar? Eu estava dando esse exemplo numa palestra numa empresa americana, puseram aqui o tradutor, diz que é inovação. A tradutora, ela me aborreceu muito ali. Então quando eu falei dar ou não dar, eu olhei para ela. Todos olharam para ela. Ela ficou roxa e disse, to give or not to give? Eu falei, olha, a única coisa que eu chequei está errado. O que eu quis dizer é to fuck or not to fuck. Os americanos adoraram, vibraram. Foi a única coisa que eles entenderam. Essa moça está angustiada? É claro que está. Afinal de contas, para resolver esse dilema entre dar e não dar, ela poderia lançar mão de um valor muito conhecido nosso, que é a fidelidade. Diferentemente do que se pensa, a fidelidade não é em relação ao outro, não é em relação ao mecatrônico. A fidelidade é em relação a si mesmo. A fidelidade é um valor que nos reúne ao nosso passado. A fidelidade é um valor que costura os instantes da nossa vida, definindo uma única pessoa, uma única entidade moral. A fidelidade é o respeito às garantias que um dia oferecemos sobre a nossa conduta. A fidelidade é o que hoje faremos em harmonia com o que um dia garantimos sobre nós. A fidelidade é sempre de nós para nós mesmos.
fidelidade ao nosso discurso, fidelidade à definição da nossa pessoa, fidelidade à nossa própria identidade, fidelidade a critérios de vida que anunciamos serem os nossos. Fidelidade é isso, um respeito ao nosso próprio passado. Graças à fidelidade viramos uma coisa só, não desaparecemos a cada segundo em que cada célula do nosso corpo morre e cada afeto novo surge. Não desaparecemos. Eu continuo Clóvis, graças à fidelidade, fidelidade de compromissos assumidos, respeito àquilo que prometi um dia e que hoje tenho a oportunidade de agir de acordo. Então, neste momento que ela é convidada à cópula, ela se lembrará do dia que lá no começo da faculdade, às margens do lago do Parque do Ibirapuera, ela mesma propôs ao mecatrônico: eu gosto tanto de você que eu queria que sexo a gente só fizesse entre nós. Foi ela que propôs. O mecatrônico, com lágrima nos olhos, topou na hora, e aí os dois estabeleceram um compromisso entre eles. Agora, 4 anos depois, ela é convidada a deliberar e a decidir, e ela pode usar a fidelidade, o respeito ao que ela mesma propôs naquele relacionamento com o mecatrônico. É uma solução que recomenda a castidade. Foi ela mesma que propôs a exclusividade das práticas sexuais com o namorado. Olha que legal. Entendeu, né? Mas tem o prazer também. Prazer é um baita valor, critério para a vida. Graças ao prazer, graças ao prazer você liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, tira casaco, põe casaco, se acomoda na cadeira, vê do lado de quem vai sentar. Graças ao prazer você escolhe o que vai comer, come mais, come menos. Graças ao prazer você deita, você levanta, você se acomoda, o prazer é um valor, é um critério para a vida que te ajuda o tempo inteiro. O prazer é um baita valor, porque afinal de contas é legítimo que proporcionemos pela inteligência sensações agradáveis para o nosso corpo. Nenhum idiota defenderia a dor contra o prazer. Pelo prazer ela deveria dar ao marombado de sunga. A fidelidade recomenda a castidade, o prazer recomenda a cópula. A complexidade está aí e a angústia aparece. Até aqui, meus amigos, eu espero que você tenha entendido que até este momento, metade da minha palestra, eu apresentei um problema. A ética é um grande problema. Se não fosse assim, já teríamos resolvido a convivência. Se não fosse complicado, não haveria dilema, não haveria saia justa, não haveria dificuldade, mas tudo isso existe, e só um trouxa acredita que vidas equivocadas decorrem apenas de gente sacana. Não, escolher o bom caminho o tempo inteiro exige fina inteligência, e às vezes é extremamente difícil discernir o melhor caminho. Entre esses valores, você continua perguntando: como é que eu faço agora? Entre confiança e desconfiança, entre prazer e fidelidade, entre disciplina e repouso, entre transparência e sigilo, como é que eu faço para escolher? É preciso do valor dos valores, é preciso de uma reflexão mais ampla e maior sobre o que tem que acontecer na vida para ela ser boa. É preciso ir um degrau acima, é preciso subir, é preciso se elevar. Afinal, o que queremos para nós? O que queremos para o nosso grupo? O que queremos para a nossa profissão? O que tem que acontecer para que a gente cumpra o nosso papel? Então perceba, para que eu possa decidir entre esses valores, eu tenho que ter uma política de vida mais ampla, uma espécie de horizonte, que me explica para onde eu tenho que ir, porque ali está o tesouro maior, o mais importante. O que tem que acontecer na vida para a vida valer a pena? Essa é a pergunta de Aristóteles, que inventou a palavra ética para respondê-la. Acredite, a palavra ética foi inventada para responder a essa pergunta, porque no final das contas, você percebeu, temos que chegar a essa pergunta: o que é o bem maior da vida que deve ser buscado? Porque aí fica fácil saber se eu confio ou desconfio, sou disciplinado ou repouso e assim por diante. Então nós vamos oferecer rapidamente 3 respostas, mas saiba que há muitas mais.
A primeira é a dos gregos, que inventaram a nossa maneira de pensar e inventaram a palavra. Aristóteles é o grande nome e ele tem uma resposta: o mais importante da vida é a excelência de si mesmo. Na hora da dúvida, na hora de não saber o que fazer, escolha o caminho que leve à excelência. A excelência é o bem maior. E nesse momento você se pergunta: mas o que é exatamente excelência? Imagine uma planta. Aquela muda pequenininha, você espeta no solo e a cada dia ela vai se encorpando, vai ganhando corpo. Ela tem uma potência e essa potência vai virando realidade, vai se atualizando, vai ganhando corpo e aí vira uma árvore frondosa. Aquela planta chegou no máximo que poderia chegar. Ela atingiu o pleno apogeu e o pleno desabrochar da própria natureza. Pode dar errado, se você plantar no lugar errado, vai encruar, vai miar, vai micar, não vai vingar, a natureza fracassará. Cada um de nós também tem a sua natureza. Haverá aqueles que desenham, os que cantam, os que correm, os que driblam, os que cantam, os que choram, os que interpretam, os que explicam, os que organizam, os que administram, os que calculam. Haverá de tudo. Haverá milhões de talentos, milhões de natureza. Então, o que caracteriza a nossa natureza? Alguma coisa entre nós é parecido porque somos todos humanos, e alguma coisa entre nós é diferente porque somos diferentes uns dos outros. Então, cada um de nós tem a sua própria natureza, e o desenhista pequenininho deve buscar a excelência no desenho. A excelência do desenho é a árvore frondosa, é quando a natureza alcança o seu apogeu, é quando a natureza dá certo, é quando a natureza triunfa. Assim, o pequeno cantor buscará a excelência no canto, o pequeno professor a excelência na docência, o pequeno matemático a excelência nos seus cálculos e assim por diante. Portanto, se você tiver dúvidas sobre como viver, se os valores parecerem complexos e a vida um grande dilema, busque a excelência de si mesmo. Sabe por quê? Porque ela é a condição da sua felicidade. Nossa! Isso é uma máquina de moer carne, né? Professor, e pode dar errado no nosso caso? Ai, se pode dar errado. Primeiro porque você pode passar a vida inteira sem saber qual é a tua praia. Afinal de contas, não é fácil descobrir a excelência no desenho num lugar que não tem lápis e papel. Não é fácil descobrir a excelência na música num lugar que não tem instrumentos musicais. Não é fácil descobrir a excelência de professor num país sem educação. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil. E depois, mesmo que você saiba qual é a sua praia, a sociedade é sempre tentadora na hora de oferecer soluções facilitadoras da vida. Aquelas que chamaríamos de medíocres. Você empurrará com a barriga. Você terá um prolabore razoável, você se instalará num lugar razoável, você ficará convivendo de maneira razoável, fazendo uma atividade de maneira razoável, e você morrerá razoavelmente. Terá passado em branco, mas não terá sofrido muito. É a promessa que a sociedade dá para quem não perturba muito. Fica aí, não enche, vê se não aborrece, esquece os sonhos de criança, né? Uma coisa tranquila, vai empurrando com a barriga, você vai encarquilhando, vai se tornando conservador, reprimido, encarapaçado, vai se aferrando às pequenas migalhas que a sociedade te dá em contrapartida pela sua fidelidade medíocre, e aí é bem bacana, você perdeu a chance da excelência, perdeu a chance da felicidade. Mas qualidade de vida, não é tranquilo? Se bobear, dá para comprar uma chacrinha, é bem bacana. Neymar buscou a excelência. César Cielo buscou a excelência. E se você me perguntar por que Aristóteles pensava assim, em 2 minutos você vai entender. Ele achava que o universo fosse como uma máquina, finito e organizado. E como qualquer máquina, cada pedaço da máquina tem uma finalidade para a máquina funcionar. Imagine um liquidificador. Você tira um pedaço do liquidificador fora, 2 coisas, aquele pedaço não serve para nada e o liquidificador não funciona. Aí você pega o pedaço, devolve no liquidificador e agora aquele pedaço ganha vida, ganha sentido, ganha valor, ganha significado. Pois muito bem, no universo é um liquidificador. Chama cosmos.
No cosmos o vento venta e não venta de graça, venta para refrescar. A maré mareia, o sapo sapeia. O vento tem que ventar para a chuva chover. A chuva tem que chover para a maré marear. A maré tem que marear para o sapo sapear. O joelho dobra e te permite agachar. O intestino peristalta te permite evacuar. O que o joelho tem a ver com o intestino? Isso eu percebi hoje no avião. Intestino funcionando, eu fui ao toalete e no corredor eu pensei, e se os joelhos não dobrarem? Chegou no toalete, arriei as calças e falei, vamos, dobra, vamos, coragem. Dobraram como tem feito nos últimos 50 anos e a evacuação foi possível. De pé teria sido um constrangimento. Joelhos e intestinos sempre trabalharam em parceria. Sempre funcionaram junto, como primos entre si. Um lança, o outro já está correndo para pegar a bola, impressionante. E aí, então Aristóteles parece ter razão. A felicidade depende da harmonia com o cosmos. Quando você não busca essa harmonia, a vida é triste, é sem graça, e você torce para que cada momento acabe logo. Até os 13 anos minha vida foi assim. Eu ia para a escola, a aula acabava meio-dia, 15, meio-dia, eu já estava doido para cair fora. Meu pai depois me obrigava a nadar. Eu detestava nadar. Mas eu nadava para competir. Coração na boca. Um horror. Não sei se já treinaram para competir. É desesperador. Eu fazia revezamento com um rapaz que esse sim era nadador por natureza. Tinha talento de nadador. Chamava Ricardo Prado. Aí você ria. Mas era eu que fazia revezamento com ele. Pela seleção brasileira, sabe como é? Ele larga de costas, ele abre meia piscina, aí caio eu. E os adversários se aproximam perigosamente. Detestava. No domingo meu pai me levava para ver jogo no Morumbi. 90 minutos esperando terminar. Enquanto ele torcia, eu descascava amendoim. E ele tinha que avisar, foi gol. Eu fingia vibrar para ele não ficar chateado. E ele dizia, foi gol dos caras, caralho, cala a boca e nós vamos apanhar. Moleque imbecil. Meu pai também me levava em escola de arte. É tão legal a arte, não é? Para artistas. Tinha aula de argila. É insuportável a aula de argila. Eu fazia sempre um cinzeiro. Mas aos 13 anos a vida mudou, porque o professor disse que a aula seria só de seminários. No sorteio para mim caiu o petróleo, e aí chegou a minha vez. Lá nos Jesuítas, onde eu sempre estudei, na Avenida Paulista, eu olhei para a classe, aquilo estava apinhado de gente. Sabe quando tem gente de pé? Gente pelos corredores, gente por tudo que é canto. Eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito quando eu era criança. Quando eu vi aquilo abarrotado de gente, eu pensei, nossa, que legal. Pela primeira vez valeu a pena, eu não estava com a mochila pronta, eu não queria que aquele momento acabasse. E para ter certeza que ia demorar o máximo de tempo possível, eu não começava. E olhava para todos em silêncio. Os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu pensava. O professor disse, comece, eu vou lhe dar 0. Eu tive que começar. Cheio de entusiasmo, eu falei tudo que eu tinha lido. Mas eu falei rápido demais. Quando eu acabei, faltavam 50 minutos. E um outro colega disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale, a aula é dele. Nossa, eu decidi então inventar sobre o petróleo. E aí eu falei, olha, o que eu disse até aqui está no livro, é só ler. A partir de agora eu peço que anotem. Porque o que eu disser não está escrito em lugar nenhum. Olhei para trás, vi que o professor arriou os óculos. Eu tive medo, mas eu não recuei. Não adianta nada ter petróleo no seu território se o petróleo não presta. Tem petróleo bom e tem petróleo ruim. Tem petróleo que não energiza nada. Da onde eu tirei isso, não me pergunte. Mas dando palestra na Petrobras, eles me garantiram que a intuição é perfeita. Tem petróleo ruim mesmo, eu já sabia. Então eu continuei. Todo mundo sabe, o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar.
Eu achei fascinante aquilo, esclareci, do norte da Romênia, claro, região da Sildávia. A Sildávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava, ele devia estar pensando, não sei porra nenhuma, desse cara não pode estar zoando com a minha cara. Eu vi que era hora de quebrar ele no meio, e perguntei, o senhor sabia disso? Ele olhou apavorado e disse, não sabia. Eu falei, então anota para aprender alguma coisa. Nossa, na hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, ele não reagiu. Eu falei, esse lugar é do caralho, velho. Aristóteles do meu lado aplaudindo, perceba, foda-se se eu menti, se eu enganei, o importante é que eu procurei a excelência de si mesmo, encontrei o meu lugar, a minha aula melhorou muito, não precisava lembrar de nada, falei de petróleo na Ilha do Bananal, em Fernando de Noronha, em Madagascar, que vinha a cabeça, o colega disse, dá para repetir, eu falei para você anotar, cara, não lembrava de mais porra nenhuma que eu tinha dito. Terminou o seminário, vieram os aplausos frenéticos e um outro colega ainda disse, professor, deixa ele dar todos os seminários. O professor disse, mas ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei, quem falou? Essa é a resposta dos gregos. A busca da excelência é a busca da felicidade. Esse é o bem maior. Se você tiver em dúvida, saiba, a excelência de si mesmo é a única coisa digna que você deve perseguir ao longo da sua vida. Se isso não aconteceu, a vida fracassou, como a pequena samambaia que não virou uma grande samambaia. Bem, os gregos morreram, Aristóteles morreu, e o seu pensamento foi substituído por um outro paradigma, outra maneira de entender a vida, o homem, a relação entre os homens, o universo, com um grande líder, Jesus de Nazaré. E é claro que Jesus de Nazaré nos ajuda a entender por que não somos aristotélicos. Para Aristóteles, a natureza distribui desigualmente os talentos. Veja, por exemplo, a beleza como é mal distribuída. Se você puser o Janequine aqui ao meu lado e perguntar quem é mais bonito, perderei de 0. Para vocês que riram, devem imaginar que eu não seja a única vítima dessa má distribuição. A inteligência, a rapidez, a força, a natureza é mesmo doida. Mas, para Aristóteles, se você é naturalmente mais provido de recursos, você é superior a quem é naturalmente menos provido de recursos. Por isso, para Aristóteles, existe uma hierarquia natural entre nós. E por isso ele defende a escravidão por razões éticas. E diz, se você entregar a um indivíduo desprovido de inteligência a prerrogativa de deliberar livremente sobre a própria vida, vai ser ruim para ele, é melhor que ele seja escravo. Acho que você entendeu. Eu espero. Não somos aristotélicos. Alguma coisa aconteceu de lá para cá. Jesus ajuda a entender. Jesus dirá, Aristóteles tem razão até a metade do caminho. A natureza de fato distribui desigualmente os recursos. Mas isso nada tem a ver com o seu valor como pessoa. Ouça-me. Se para Aristóteles o seu valor como pessoa tem a ver com os talentos naturais que recebeu no momento que nasceu, para Jesus o seu valor como pessoa não tem a ver com isso. Mas tem a ver com o que você livremente decide fazer da sua vida. Tem a ver com o livre-arbítrio. Tem a ver com o que você livremente decide fazer com os recursos de natureza que são os teus. É a tua escolha que define o teu valor. É a liberdade que define o quanto você vale, e não o talento. Assim, uma pessoa extremamente provida de inteligência pode ser um canalha, e alguém muito mais burrinho pode se candidatar a santo. Por quê? Porque o que importa não é o que você recebeu ao nascer, é o que você decidiu fazer com isso. Parábola dos talentos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. A liberdade é a palavra de ordem. E aí, é claro, Jesus passa a régua nas diversidades de natureza.
estabelecendo a igualdade como marca registrada das nossas relações. Afinal de contas, não importa como tenhamos nascido, não importa os recursos naturais que tenham sido os nossos, a verdade é que num determinado momento o que importa é daqui para frente. Por isso, passamos a régua, somos iguais perante Deus primeiro e depois perante a lei na sequência. É claro que falta ainda a substância da ética de Jesus, porque se o que importa é o que eu decidi fazer da própria vida, para onde que eu tenho que ir para que a vida seja boa? E no lugar da excelência, arete em grego, Jesus proporá o amor, agape. E a vida que vale a pena, o que mais importa, não é ir o mais longe em si mesmo, mas é proporcionar, é entregar, fazer acontecer para o outro, alegrar, diminuir o sofrimento, diminuir a dor, diminuir a angústia. A vida que vale a pena é uma vida consagrada à alegria do outro. A vida que vale a pena é uma vida consagrada ao pleno desabrochar do outro. E portanto, Jesus introduz aqui um terceiro elemento. Além da liberdade e da igualdade, é o elemento da alteridade. Não há nenhuma reflexão de ética depois de Jesus que não leve em consideração esses três elementos: a liberdade como fundamento, a igualdade como condição e a alteridade como princípio. A verdade é que ética é você agir de maneira a não entristecer quem está perto. E portanto levar em consideração os outros na hora de escolher o que for fazer. E isso sim é o que mais importa. É claro que em tempos como os de hoje, que você passa a vida inteira sendo convencido de que uma vida bem sucedida é quando você enriquece, você ganha, você sobe, você tem poder, você triunfa, você tem prazer, você tem conforto, você viaja, você é classe executiva, você é carro branco, que não é Kombi, eu. Chega alguém e diz: a vida boa, o grande barato da vida é quando o outro se dá bem por sua causa. Nossa, entra torto mesmo, entra na contramão. Mas, só você voltar para casa e alguém que está doente, que você ama, e você gastará num cheque tudo que economizou, deixando claro o que vale na verdade. A minha filha Natália tem 13 anos, quando tinha 4 foi acometida de gravíssima enfermidade, um vírus raro no ocidente, que mata, síndrome de Kawasaki. A vantagem desse vírus, se é que há alguma vantagem, é que se durante 2 anos ele não morrer, ao cabo de 2 anos, se ele não desincubar e matar a criança, ele morre e a criança está definitivamente curada. São 2 anos, normalmente de 4 a 6 anos. E eu via a minha filha na UTI do hospital e eu me perguntava: por que não troca? Põe essa porcaria em mim, liberta a menina. E pensava isso todos os dias e todas as horas. Como não estava dando certo, fiz proposta irrecusável: pegue 20 crianças com esse bicho, põe os 20 em mim, liberta as 20 crianças, não esquece de pôr minha filha no meio. E o que eu aprendi? O que eu aprendi sobre mim? O que eu aprendi sobre mim é uma coisa que eu não sabia sobre mim: que continuar vivo não era para mim a coisa mais importante. Eu achei que fosse, mas não era. Porque se fosse, eu não trocaria. Eu entendi então a maior lição de Jesus: tem alguma coisa mais importante do que continuar vivo. Existe alguma coisa cujo valor é maior do que a própria vida. A grande lição de Jesus é essa mesmo: o amor vale mais do que a vida. Nunca mais o homem no mundo ocidental voltou a pensar a ética sem levar em consideração isso. O amor vale mais do que a vida. E é claro que, bem, para desdramatizar, minha filha completou 13 anos, está completamente curada, e agora em maio chegou para mim e disse: papai, eu queria comemorar meu aniversário com os meus amigos em casa, rola? Posso convidar? Ela sempre pede para mim, porque de mim ela tira tudo que ela quer. Depois ela comunica à mãe: ó, já falei com o papai, ele já deixou.
Vieram 39, subiram no mesmo elevador, passaram pela porta no mesmo segundo. Me lembrei de uma poetisa que dizia: criança pequena é como água, ocupa todos os espaços. Eu me tranquei no quarto, mas a poetisa tem razão, todos os espaços. Papai, queremos brincar aí também. Minha filha, para onde você quer que eu vá? Você não gosta tanto da padaria? Vai à padaria, espera lá, leva o celular que eu te chamo. Eu te pergunto, que espécie de idiota passaria 3 horas de sábado numa padaria, esperando que uma criança o autorize a voltar para sua própria casa? Esse idiota sou eu. Esse idiota somos nós, que um dia entendemos que o sorriso da criança amada vale qualquer coisa, muito mais do que 3 horas na padaria. Eu voltei para casa, minha filha é muito legal, virou para mim e disse: papai, eu queria te agradecer, eu me diverti muito, obrigado por ter deixado. Logo os olhos encheram d'água e ela então continuou, inapelável: eu queria te dizer mais uma coisa, eu adoro ser sua filha. Vixe, para ouvir isso de novo eu passaria uma semana na padaria. E se você está pensando assim, seus exemplos são devastadores, a lição de Jesus ficou clara, mas isso aqui é trabalho. Eu sou professor há 30 anos, o que me autoriza a aposentadoria neste ano. Professor há 30 anos, e há 30 anos me perguntam por que escolhi a profissão de professor. E eu costumo brincar, tem muita gente que diz, Freud explica, pois eu digo aqui, Jesus explica. Se a vida boa, a vida classe A, a vida digna, é a vida dedicada ao outro, se o grande barato da vida é gastar cada caloria, cada joule, em nome do outro, a minha profissão é espetacular. Tudo é pelo aluno, tudo é para o aluno, tudo é em função do aluno, nem salário tem. É o aluno que aprende, é o aluno que se forma, é o aluno que capacita, é o aluno que se prepara, é o aluno que vai, é o aluno que volta, é o aluno que confia em você, é o aluno que tem como referência, é o aluno, é ele que avança, é ele que vai, é ele que chega, é ele, e você ali, um trampolim da carreira daquele que você ou ama, ou está na profissão errada. Claro que eu falei do professor porque é o que eu conheço, mas vale para qualquer profissão. Porque trabalhar é quebrar o galho de alguém, admita. Trabalhar é melhorar a vida de alguém. Trabalhar é diminuir a dor de alguém, diminuir a angústia de alguém, diminuir a insegurança de alguém, diminuir o desconforto de alguém. O sentido do trabalho está no outro, é evidente. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com conhecimento de causa. Trabalhar é quebrar o galho de alguém com método. Trabalhar é quebrar o galho de alguém sabendo o que está fazendo. Mas é quebrar o galho de alguém, é melhorar a vida de alguém. E para aqueles que continuam trabalhando em nome da própria riqueza, espero que um dia se deem conta que não precisam jantar 5 vezes na mesma noite. Muito menos de 5 veículos para fazer o mesmo deslocamento. Jante só 4 vezes, vai te fazer bem. E tenha companhia feliz do teu lado de quem não estava esperando comer. Vai ser bom para você. Lição de Jesus de Nazaré. Bem, meus amigos, espero que tenham se dado conta que para Aristóteles o grande barato da vida é a excelência de si mesmo. Para Jesus é uma vida dedicada ao outro. Eu espero que você tenha se dado conta que quando falamos em ética hoje, nós na verdade estamos falando de uma coisa relativamente simples de conceituar. A ética, ela só importa quando você abre mão de um ganho para proteger o outro. É só isso. A ética é a busca coletiva da convivência que define princípios, e ela só tem relevância quando você percebe que para obter uma facilidade, uma comodidade, um ganho, você vai ter que agir de maneira a agredir a convivência, e aí você não faz. Você abre mão de ganhar em nome da preservação do bom conviver. Porque se porventura você resolver fazer assim mesmo, se porventura você resolver garantir o próprio ganho em detrimento da convivência, a isso eu denominei canalha.
em livro publicado este ano, com meu grande amigo e grande pensador capixaba, Júlio Pompeu, coordenador da Faculdade de Direito da UFES e secretário, ilustre secretário de Direitos Humanos do Estado. Somos todos canalhas. A canalice é isso. Para oferir um ganho pessoal, uma simples comodidade, você agride a convivência rapidinho. E aí você está e para em fila dupla para ir comprar uma coisa ali, não tem vaga, é só 2 minutos. Tem 2 pistas, uma você bloqueia, fica só a outra. E aí o trânsito se avoluma, é uma questão de 5 minutos, só isso. Então você faz triunfar a própria comodidade em detrimento da convivência, sabendo que está atrapalhando a convivência, mas enfim, não é, poxa vida, é rapidinho. E assim, dessa singela prova de canalice, você pode pretender ganhos maiores. Sim, ganhos maiores. Ganhos maiores aonde você faz seu aquilo que é de todos. Ganhos maiores quando você frauda a confiança depositada em você em nome de vantagem pessoal. Ganhos maiores, quando você que deveria deliberar em nome da sociedade que a você entregou o mandato, você age em nome de si mesmo e de quem te aborda para ganhar ainda mais. Por isso, corrupção, tanto quanto colaboração, coabitação, cooperação. Corrupção é a ruptura da sociedade operada por mais de um. Quando 2 se articulam contra o resto. Quando 2 ganham, obtêm vantagens e benefícios, destruindo o tecido social, destruindo a confiança nas instituições, destruindo a convivência. A ética é isso. É essa tensão permanente entre a convivência e a canalice, entre a defesa dos interesses de todos contra as vantagens de cada um. Uma sociedade eticamente bem preparada é uma sociedade habituada a identificar princípios de convivência. Uma sociedade competente para ensiná-los a seus jovens. Uma sociedade que consegue deixar claro que qualquer ganho canalha tem como consequência a deterioração do tecido social, voltando, portanto, para si, para quem mesmo teve vantagem, essa pecha, essa responsabilidade. Quando você age de maneira canalha, destruindo a confiança nas instituições, você está destruindo a sociedade que deixará para seus filhos, destruindo o terreno de convivência aonde habitarão aqueles que você mais ama. É preciso ser muito idiota para oferir vantagens assim e destruir o mundo de todos. Uma sociedade eticamente bem preparada consegue anular iniciativas canalhas antes que produzam os efeitos indesejados que costumam produzir. E é por isso que eu digo aos meus alunos no primeiro dia de aula, só a primeira aula é obrigatória. Nessa primeira aula vamos discutir como queremos conviver. Atividade ética número 1. Vamos definir princípios de convivência. Depois, volta se quiser. Quase todo mundo volta. E alguns ainda trazem a mãe. Professor, eu voltei para casa, contei para minha mãe como foi a primeira aula, minha mãe não acreditou, trouxe para ela ver, dá para ela entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. O que o menino queria mostrar para a mãe? O que nós prometemos. E o que nós prometemos vale tanto que chamamos de valores. Eu prometo aguerrimento didático, é a única coisa que eu prometo. Eu não prometo genialidade nem brilhantismo, que eu não tenho, mas aguerrimento eu prometo. E cada vez que eu me exaltava, o menino cutucava a mãe, olha, eu falei. E a mãe sorria. Na terceira aula, a mãe trouxe a irmã. Melhor do que ela ainda. Você costura relações de confiança quando você é fiel aos valores que afirma respeitar. Eu vou repetir.
Você costura relações de confiança toda vez que você é fiel aos valores que afirma respeitar. As aulas hoje são assistidas na internet por em média 60 mil pessoas. É um Maracanã lotado toda quinta-feira para ver aula de ética. Parece um sonho, mas é só fidelidade. Uma senhora de uma liga de senhoras religiosas me ligou: professor, eu sou sua aluna do programa de terceira idade faz tempo, queria tanto te convidar para dar uma palestra na nossa liga, o senhor viria? Com muito prazer, senhora. Professor, eu sei que o senhor é um profissional, mas o dinheiro que a gente arrecadar vai todo para as crianças com câncer, tudo bem para o senhor? Com muito prazer, senhora. Só mais uma coisinha então, professor, não é nada pessoal, eu adoro o seu jeito, mas tenho umas amigas mais idosas do que eu. Pensei, nossa, elas vão conseguir chegar, elas já moram lá. Não dá para o senhor pegar leve, dá uma maneirada, pega leve na energia, nos exemplos, na sacanagem, nos palavrões, não custa nada, vai assustar as meninas. Dá não, dona. É que eu sou assim. Esse valor é inalienável para mim. E depois pensa em quem vai comprar os ingressos. Ah, é todo mundo que adora o senhor, vai bombar, o senhor vai ver. Será que essas pessoas que vão comprar os ingressos, elas esperam que eu dê uma aula xoxa, morna, esgarçada, sem tesão, sem viso, sem emoção? É isso que elas esperam? Não. Então por que nós vamos traí-las? Avisa aí suas amigas higienizadas. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho e tudo. Não me lembro de ter falado tanto caralho numa palestra como naquela. Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira, mas depois do quinto caralho eu acho que se afeiçoaram, porque já pediram outra palestra. Olha, professor, só não pode esquecer do caralho. Aí tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona. Os valores da gente. E nesse momento, você que está aí desde o começo, me ouvindo falar de ética, poderá se perguntar, mas por que eu vou abrir mão de uma comodidade em nome da convivência? Ainda não fiquei convencido. Quero que a convivência se foda. Então, a aposta da ética é que a pequeno, médio e longo prazo, a proteção da convivência é condição de uma vida mais feliz, para todos. E se você me perguntar ainda o que é uma vida mais feliz, eu arrisco dizer que um instante de vida feliz é um instante de vida que você gostaria de um dia repetir. Submeta a sua vida a essa pergunta. Submeta os instantes da sua vida a essa pergunta. Será que eu gostaria de repetir esse instante? Eu sinceramente espero que tenha sido assim. Que pelo menos por um segundo você tenha rido, desfrutado, aprendido, pensado diferente. Tenha pensado em trazer a mãe, o filho, a internet, enfim. Se alguma dessas coisas aconteceu, admita nesse segundo aí, você foi feliz. Tivemos uma convivência feliz. E se eu sair de casa cedinho, a minha única meta, aliás, eu acho que essa é a única meta, a meta das metas, proporcionar a alguém que eu não sei quem é, um mísero segundinho de felicidade. Aquele que, se Deus permitir, um dia repetiremos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.